E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia recente sobre outro paper retratado, né? Que é um tema que é importante no nosso canal, né? E até porque muitos dos livros que a gente publica tem bastante citação acadêmica, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Essa questão relacionada a artigos acadêmicos em geral. E o que a gente vê aqui é um pesquisador chamado Steven Ilmester, que teve um artigo retratado, né? E por conta disso ele teve todo esse problema que foi criado aqui pela Science relacionado a isso. E foi no Canadian Journal of Forest Research. Então, um jornal relacionado à pesquisa florestal, né? Botânica relacionada a esse tema, né? E o que ele foi acusado, né? E um cara famoso aí da Universidade de Guelph, acusações de má conduta científica, né? Teve outro artigo retratado sem consentimento. E um ponto central nessa questão relacionado aos métodos usados que foram vistos talvez como errados nesse contexto é o de DNA barcoding, que é uma forma de você analisar dados genéticos nas sequências de DNA para determinar a dieta de um caribu de floresta, né? E qual que é a questão aqui? O problema em si foi a questão da falta de reproduzibilidade do paper. Que é reproduzibilidade? É você ser capaz, outros pesquisadores serem capazes de reproduzir o seu artigo. E normalmente, para isso, você tem que fornecer os dados. E no caso, ele não forneceu. Normalmente, você põe no GitHub, que é uma plataforma para esse tipo de coisa, né? Para código, e normalmente para banco de dados desse tipo. Então, até tem um site chamado Papers with Code. Se eu vim aqui no Google, Papers with Code, papers com código, é, você vai ver artigos que tem o paper e o código dele, né? Então, por exemplo, esse daqui sobre modelos de fusão aqui para inteligência artificial, né? Então, você tem o paper, que é o artigo, e o código, que está no GitHub. Então, você tem tanto acesso ao PDF quanto ao GitHub desse, aqui, ó, desse paper, né? Por que que isso é importante? Primeiro, você consegue analisar direitinho o código usado, você consegue entender é, o objetivo do paper. Às vezes, por exemplo, eu lia alguns papers relacionados à biologia computacional e poucos tinham código, né? Mas os que tinham, você conseguia entender melhor como aquilo realmente foi feito. E às vezes o código usado, né? O código não. O banco de dados era mais importante do que o próprio paper. Então, no caso aqui, ele não é, deixou isso, né? A questão é, normalmente, é, você deveria ter visto isso na revisão por pares, né? No caso, foi feita a revisão por pares pós-publicação. Eu deveria ter visto antes da publicação, né? Mas tudo bem. Tem papers que passam pela triagem sem ser descobertos, né? Pra quem não sabe, triagem nesse contexto é... você- quando você quer um paper, um artigo ser publicado no jornal acadêmico, né? Seja porque na sua faculdade é necessário, ou coisas do tipo, ou porque você tem um paper bom, ou seu pesquisador, você publica ele e você. Jornal acadêmico, por exemplo, a Nature or Science, ou The Lancet, por exemplo, eles vão ver o seu paper, vão analisar e ver se tá tudo correto, se é um paper publicável, e vão publicar ou não, né? Enfim, tem paper, tem jornais acadêmicos que você paga para publicar também, mas enfim. E não foram, os dados não foram submetidos, né? E aí, portanto, os editores-chefes não confiam na validade dos resultados de DNA. Só que o problema principal é no relacionado a DNA barcode. Aqui traduziu como códigos de barra de DNA, mas é DNA barcoding, que é um método, né? Que você. Deixa eu colocar uma imagem aqui. É um método que você pega um organismo, ou planta, não importa,
qualquer tipo de organismo, né? Não precisa ser uma bactéria, enfim. Extrai DNA, pega esses fragmentos desse DNA e sequencia esses fragmentos, depois cria um banco de dados com isso, né? Para ver a relação desse sistema, desse organismo com outros organismos, sejam plantas, ou no caso, insetos, enfim, qualquer tipo de organismo. E você vê a assimilação relacionada a eles, fazendo uma assimilação genética entre eles, né? Comparação genética entre eles. E é basicamente isso, né? Creio que aqui isso aqui fica até melhor, né? Tem os ambientes, os samples do ambiente, você extrai DNA, pega essas barras, né? Na verdade, você pega esses fragmentos, transforma isso usando o PCR ou outros métodos de você pegar os dados, né? E porque tem uma máquina que faz isso, né? Você aplica o PCR, que você faz uma cópia dessa sequência genética, depois você processa esse sistema, né? É, e no caso, eu tenho aqui, por exemplo, na Springer, na Science Direct, perdão. Que é da Springer essa parte aqui, né? Ela vai falar sobre como o DNA barcode, deixa eu ver uma definição, uma ferramenta eficaz para a determinação precisa de espécies. São disponíveis relatórios sobre o uso aqui, eles vão falar sobre, por exemplo, Zeophycinalis, Celongas, Azerumbete, alguns organismos que usaram, no caso, DNA barcoding para ver a diferenciação em gêneros, por exemplo. Enfim, é, de espécie, análise filogenética dentro da família da espécie. Então você consegue aqui, por exemplo, diferenciar as plantas apenas no nível de gênero. Então você consegue fazer várias associações entre espécies usando o DNA barcoding, né? E quais os problemas, né? O problema assim não é o método, é a forma que é usado, né? Assim como estatística, por exemplo, ela não tem nenhum problema. Mas quando você usa de forma indevida, você vai ter problemas de reproducibilidade, né? Aqui é um paper que não, apenas o abstract aqui vai falar que, deixa eu deixar em português, ver se fica em português. Acho que não fica, mas tudo bem. Então, o DNA barcode, ele identifica a identificação de DNA barcode, né? Precisa de uma boa caracterização de divergência intraespecífica genética para estabelecer limites entre espécies. O que é isso aí? Você precisa fazer o negócio de uma forma que seja honesta e correta por questões geográficas, eles vão dizer, né? Porque, e também estatística, né? Ele vai falar que uma pobre análise nesse contexto da distribuição de espécies pode acabar atrapalhando a identificação, né? Principalmente quando você tem um sample baixo, né? O que é um sample baixo? É você ter poucos dados e você tentar achar inferências sobre isso, né? Isso acontece toda hora em biologia molecular, quando você tem um paper, por exemplo, sobre neurociência, por exemplo, que tem um sample muito pequeno, de repente sobre uma doença, por exemplo, sobre Alzheimer, sobre autismo, sobre experimentos relacionados a isso, por exemplo, de escaneamento do cérebro. Só que qual é o problema? O problema é quando você tem um sample muito baixo de pessoas, de repente você tem 3 pessoas com a doença, ou 10, 100, 200. É um número pequeno comparado ao número de pessoas no mundo ou num lugar específico. Sei lá, vamos supor que seja uma pesquisa em- na Inglaterra. Se você tem um sample muito baixo comparado à população geral que tem essa doença, você tem um problema, porque o cérebro das pessoas é diferente. Do jeito que você é canhoto ou destro, você já tem uma diferença, por exemplo, é, associada a áreas que vão ser mais fortes ou não no cérebro, né? Relacionada à linguagem, por exemplo, na área de Wernicke, Broca e de Gestwind, que são áreas relacionadas à linguagem,
audição, interpretação de linguagem, né? Criação de linguagem. Então são coisas que de canhoto para destro vai fazer diferença. E o paper tem que levar isso em consideração, né? Que uma pessoa canhota vai ser diferente do que uma pessoa destro. Normalmente, quando fazem esse tipo de pesquisa, usam pessoas mais destras. Então, coisa que a pessoa tem que saber antes de fazer pesquisa. Nesse caso, é, questões geográficas podem mudar, sim, essa questão, né? E isso é o contexto do paper do autor ali, né? Então, deixar na descrição esse paper. Então, cadê aqui? Esse é o paper, que parece. E aqui no Canadian Science Publishing. E falando sobre por que ele foi tirado por causa da questão do DNA barcode, né? Examinação de duas novas tecnologias acessam a dieta do caribu de floresta, né? É o nome do paper. Ele vai falar sobre preocupações relacionadas a isso, né? Aí ele vai dizer, deixa eu até deixar em português pra ser mais fácil. Pra quem tá lendo, né? Vamos ver. Os problemas dizem os dados primários de código de barras do DNA barcode, né? Não foram depositados no GenBank. O que é o GenBank? O GenBank é um banco de dados de, é, de sequenciamento genético, né? Então, você tem, por exemplo, qualquer coisa aqui. Não, acho que é melhor vir por aqui. É. E aí, por exemplo, vou colocar aqui rat search. E aí eu vou pegar o ratos. Você tem vários organismos aqui, tipo, milhares e milhares de organismos. Você pode ver o sequenciamento genético deles, né? Você pode pegar aqui, por exemplo, o genoma do rato. E aí você. Aqui, o ratos não alérgicos. Aí você entra aqui. E aí você consegue achar dados deles. Consegue achar dados específicos de proteínas dele. Você baixa normalmente. O arquivo que eu conheço mais é o tipo FASTA, né? Que você consegue analisar sequenciamento genético como texto, né? Então eu posso vir aqui. DNA. Aqui usando Illumina, né? Que é uma tipo de máquina para sequenciamento. E você consegue aqui, através desses lugares, achar dados relacionados a qualquer organismo que você pensar, né? Então, deixa eu pôr aqui Drosophila, por exemplo. Eu escrevi errado. Não, tô errado aqui. Drosophila. Eu vou pôr aqui Assembly. Ah, pô, só planta aqui. Deixa eu pôr assim só da drosofilidade. Pronto. E vai aparecer relacionado a esse reino, né? Se bem que tá tudo errado, acho que né. Enfim, aí você consegue ver as classificações, você consegue ver a sequência de DNA de cada um, de mRNA também, enfim, aqui o cromossomo de uma delas. Aqui no tipo de arquivo tipo FASTA, né? Então você baixa isso daqui, você vem aqui em FASTA, você consegue, no caso aqui, se eu dar um zoom, você consegue ver aqui a sequência de DNA, né? Normalmente, obviamente, isso daqui vai ser gigante, você baixa e você põe logo, coloca no programa, né? No computador decente ou numa máquina específica para isso, que é a Illumina, por exemplo, para analisar esse código genético, né? Então, primeiro, o cara não colocou no DGBank, é um erro. E vários artigos, por exemplo, tem artigo que é só pra. A gente achou um novo organismo, por exemplo. No Brasil, houve um artigo brasileiro sobre isso. Achou um novo organismo, falou brevemente como foi achado e blá blá blá, umas duas páginas. Colocou o GenBank, tipo, uma citação do GenBank, né? Que, é tipo um link que vai pro GenBank do bagulho. Na sequência genética, por exemplo. Ah, eu achei uma sequência, um vírus específico, uma variante num rato, por exemplo, num outro animal, florestal, num morcego, enfim. Aí você pega o sequenciamento genético, manda pro GenBank e deixa no paper. Ele não fez isso, não deixou no paper, por exemplo. Informações insuficientes estavam disponíveis para validar a resolução taxonômica, né? Então, com espécie de uso do barcode, então,
ele não proveu os dados, não. Não estava claro quais os primers que foram usados para amplificação, que seriam é, os componentes que seriam usados para criar o, o barcode do DNA. Métodos de extração, controle especial não são relatados. Enfim, vários problemas aqui. Informação suficiente estava disponível para validar um número inesperadamente pequeno de perfis de dieta aí nesse contexto, que estava comparando entre animais, né? Enfim, além disso, a natureza probabilística desses dados torna improvável que vários animais compartilhem perfis idênticos, né? Então, o erro dele foi uma questão estatística, segundo eles, né? Não sei se isso daqui totalmente é verdade, é, segundo eles. E principalmente essa questão de não curar. Para mim é um erro, principalmente papers de inteligência artificial que não tem os dados no paper Bitcode, por exemplo. Não tem referência de código. Inteligência artificial, isso é tão. É que tem muita pesquisa em inteligência artificial, né, em várias áreas. Tem tanto paper sem código. Eu acho que isso daqui, na verdade, poderia mostrar que vários papers deveriam ser retratados. O quanto de paper que eu creio que tá pior do que esse daqui, em questão de estatística, questão relacionada a questões relacionadas a parte de método, né? Esse é o paper em si, né? Então, basicamente isso que aconteceu. O paper foi retratado, né? E parece que alguns autores que estavam no paper, deixa eu ver, que tem o Steven Newmaster que tá em primeiro, Stephen Newmaster aqui em primeiro, e tem o Ian Thompson que passou em outras pessoas, que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, parece. Essas pessoas aceitaram a retratação e Steven Newmaster parece que não, segundo aqui, pelo que eu entendi, né? Então, um dos autores que é o Ken Thompson, não sei se é o que tá aqui, pós-doutorando da Universidade de Stanford, signatário da queixa contra Newmaster, disse que a nova retratação do paper Caribou foi justificada. Como aluno de graduação, o Thompson foi coautor do terceiro artigo em questão sobre espécies de plantas canadenses e foi também baseada em DNA barcode, né? Que foi preparado pelo Newmaster e que o Thompson passou a duvidar, né? Porque às vezes o cara que tá em primeiro aqui, normalmente ele é o PI, né? É o principal investigator, que vai ser mais relacionado a gerenciar do laboratório, enfim, esse tipo de coisa, né? De repente ele nem escreveu muito do paper, enfim, depende. Thompson levantou preocupações sobre o artigo 2020, mas os organizadores do G os rejeitaram até que outros 7 acadêmicos se juntaram para levantar acusações de má conduta, né? O que que é essa má conduta? É desonestidade? Não. É falta de. Não vou dizer preguiça, é falta de regularidade com relação ao ponto que ele ressaltou aqui de reproduzibilidade, né? Então você precisa deixar papers com o código, se for necessário, com os dados, com o GenBank. Então você vai falar sobre esse tema. Você tem que ter o GenBank do bagulho. Tipo, isso é totalmente normal. Eu lembro de. Na verdade foi uma. Ah, tá bugado aqui. Tá bugado tudo, na verdade, né? Eu lembro de um paper que era. Que era. Eu tava escrevendo um capítulo, né? Sobre Resident Evil, né? Sobre algumas espécies relacionadas a Resident Evil e sobre a questão de como a epidemia apocalíptica acontece, né? E deixa eu só arrumar aqui. Deixar o LOL aqui como base, porque senão. E o que aconteceu é que eu usei vários papers relacionados à biologia molecular e muitos deles tinham a sequência de DNA no GenBank. Então eu creio que o que eles fizeram foi um erro. O que principalmente o Neil Master fez foi um erro, provavelmente, né? De estatística e relacionado a problemas problemas atrelados a forma que as coisas foram construídas, né? Então, quando você escrever um paper, você tem que tomar cuidado com essa questão, tanto estatística quanto
geográfica. Tem que entender essas questões, principalmente publicar seus dados, né? Porque senão, tanto de paper por aí, que parece bom, mas não tem dados, não tem código. Ou você vai ver o código é uma bosta. Tá cheio, né? Então tem muito paper aí mal feito. E esse provavelmente é um caso disso. Então, era isso. Até o próximo episódio.